galera aqui. Aqui, ó. Aí, agora sim. Boa tarde aí todo mundo. Conectado dele ali, não? Lennon, todo mundo que está presente aí. Sejam muito bem-vindos, tá? Vou pedir o pessoal que está participando aí, né, galerinha que está participando, a gente vai começar já, tá bom, essa palestra com o Gilvan, tá bom? Daqui a pouco a gente já começa. Eu só peço a vocês que estão utilizando o Zoom, né? Galerinha que está no Facebook, tá bom? Sejam muito bem-vindos. Daqui a pouco o Vitor vai falar aí o nome de vocês, né? Para a gente cumprimentar vocês também. Peço a galerinha que está usando o Zoom aí, que aqui no canto inferior esquerdo, tem um ícone de microfone, tá? Quando vocês não estiverem comentando ou tirando dúvidas, eu vou pedir para vocês deixarem ele fechado, tá bom? Quando ele fica fechado, ele fica com um risquinho vermelho, tá? Só para não atrapalhar quem estiver falando, tá, galera? Mas vocês são muito bem-vindos, tá? Obrigado aí pela participação em massa de vocês, pela presença de vocês, tá bom? E aí, Vitor, como é que tá no Facebook aí? Tudo certo? Está sim, Douglas, está tudo certo. E aí, pede o pessoal aí deixando o nome aí nos comentários, para a gente conhecer. Vou pedir para aquele pessoal lá. Vou pedir para aquele pessoal lá poder dar Vou só montar aqui rapidinho. Vai, Vitor. Vai, pode falar. Que abrir o microfone aqui, peraí. Tá fechado seu microfone. Vou pedir para aquele pessoal que estiver aí no Facebook, tá podendo comentar o nome, né, dizer de onde é, até mesmo para a gente mandar um abraço, para poder estar curtindo essa live aqui conosco. Isso, hoje, gente, olha só, hoje é um dia muito especial, cara, é o Dia dos Namorados. Dia dos Namorados. Fala aí o nome da sua namorada, do seu namorado, pra gente mandar um abraço aqui, ó. Só falar que a gente manda um abraço. Tá aparecendo repórter de helicóptero. É isso aí, cara. É isso aí. Muito bem-vindo a todos aí. Fala aí, o pessoal do Facebook tá aí, ó. Fala o nome da sua namorada, do seu namorado, pra gente mandar um abraço. Tudo bem? Pode falar aqui no Zoom também, que a gente manda um abraço aí. Tá legal? Se o seu namorado tá assistindo, fala aí o nome. Gente, como vocês sabem quem a gente convidou? Tá, a gente sabe porque lá no formulário tem uma pergunta que fala assim, digite o nome da pessoa que te convidou. A gente vai saber por causa disso. Daniel Rode, o nome da... Ó, Daniel! Olha, Daniel! Angélica disse, minha cama, manda um abraço. Um abraço para sua cama, Angélica. E aí, Vitor? Pediu pro pessoal comentar aí no Facebook. Pode comentar aqui, pessoal. Fala que a gente manda um abraço, manda um beijo aí. Para os queridos de vocês, né? Namorados, namoradas. Enfim. Te manda um abraço, manda um beijo aí. Oi. Hoje eu usei um discurso, né? Até um discurso que vale para a vida de todo mundo. As pessoas falaram assim, nossa, Vitor, mas essa live numa sexta-feira, dia dos namorados, 5h30 da tarde, cara. Aí eu falei assim, cara, pensa na melhor coisa que pode existir. Olha só, essa live, amanhã ou depois, ela pode estar te dando dinheiro. E o seu dinheiro ele vai ser a única coisa que não vai chegar falando para você assim, ó, eu não te quero mais. Exatamente. Rapidinho o pessoal mudou de ideia, irmão. Rapidinho. Verdade. Verdade, verdade. Com essa live aqui, ó, você vai abrir seus horizontes, né? Vai abrir sua mente para o mercado financeiro. E aí, mesmo que vocês não tenham namorado, vão ter um conhecimento. Meu dinheiro fez isso. E correu no bolso, a Luiz falando aqui. Boa tarde a galera que está entrando. E aí, Vitor ou Breno, pede para falar aí também no chat. Breno aí no Instagram, Vitor aí no Facebook. Pede para mandar aí o nome aí para a gente cumprimentar vocês, né? Para a gente conhecer vocês. Boa tarde aí a todos que estão participando. Sejam muito bem-vindos, tá? A Mari Queiroz acabou de falar, Douglas, que saudade. Mari Queiroz, Facebook, Vitor? Facebook, Douglas. Oi, Mari Queiroz, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vinda. É um prazer ter você com a gente aqui, Mari. E aí, Breno, como é que tá no Instagram aí? Tem alguém comentando, alguém falando? Já estamos ao vivo aqui, a galera vai entrando aqui aos poucos. Beleza, beleza. Pode ir comentando aí, tá, pessoal, no Facebook, para a gente começar, beleza? Temos total aqui agora de 42 alunos conectados aqui no Zoom. É um grande prazer ter todos vocês aqui, tá bom? E aí, Vitor, como é que estamos aí? Tudo certo? Certo, tudo certo. E aí, Gilvan, tudo tranquilo? Podemos começar? Falou não, né? Ah, tá.
Tá fechado o microfone, Gilvan? O maior desafio atual nessas reuniões online é lembrar de abrir o microfone. Então, É verdade. é o grande desafio. É verdade. Isso acontece até com a gente, professor Gilvan. Acontece até com a gente, então isso é super Legal. normal. Pessoal, primeiro eu queria agradecer mais uma vez o convite, em especial ao Vitor, que eu participei de uma live através do CEDASP de Copacabana. Um grande abraço ao Rafael, né, um agradecimento ao Rafael, que me convidou para o encontro em Copacabana. Foi também numa sexta-feira, né, Vitor? Foi numa sexta-feira também. Sim. E aí o Vitor teve a oportunidade de participar e estendeu esse convite até vocês. Sei que, no atual momento, esses encontros online nos distanciam da proposta de conversarmos, de falarmos, então vou procurar ser bastante objetivo. E aí, até para ser um bate-papo bem legal, que seja construtivo, acho que vocês aqui, antecipando, vocês estão me dando um grande presente, que é o tempo de vocês, e o tempo é algo que nunca retorna. Então, queria aproveitar e fazer essa permuta, né, esse escambo, como diziam no passado, de trocar um pouco das curiosidades que eu presenciei com o tempo de vocês e procurar agregar de boa maneira. Sempre gosto de reiterar que minha filha é oriunda do CEDASP, ela acabou de passar no Enem, conseguiu uma boa nota e ingressou na faculdade. Então, o CEDASP é determinante para a história dela, especialmente o Rafael, que é um grande profissional, assim como o Douglas e o Vitor. Então, isso foi incrível, e ela agora está fazendo o nível superior. Na verdade, ela é o primeiro membro da família que já conhece, eu fui o primeiro a terminar, ela é o segundo membro da família que entra para o nível superior. Eu acredito que a educação é um grande propósito. Eu trouxe aqui para vocês uma apresentação. Deixa eu colocar ela aqui. Basicamente, acho que vocês devem estar... Só me confirma, Vitor, se vocês estão visualizando ela aí, por favor, tá? Ainda tá aparecendo para mim aqui que tá compartilhando ainda. Agora foi. Aí, agora foi. Excelente. Pessoal, basicamente, né, aqui minha experiência no mercado é o seguinte: eu trabalho no mercado financeiro há 12 anos exatamente, fiquei 5 anos num banco de investimento chamado BTG Pactual, fui 2 anos consultor de investimentos de uma agência, de um conglomerado de agências do Itaú, fui 2 anos da Geração Futuro, que é a atual Genial, e passei por um período na XP, me tornei sócio bem jovem ali, logo no início da operação de um escritório da XP, e aí saí para criar uma EduTech. EduTech é uma combinação de educação com tecnologia, que é o Financeira Academy, que tem até a logo aí nessa imagem aqui. Financeira Academy ele trabalha com 4 grandes propostas, né, que são as inclusões do mercado financeiro e do mercado de capitais. E vocês vão entender o porquê que eu gosto de defender essa ideia do mercado de capitais para a empregabilidade de vocês jovens, né, e de todos, basicamente. Né. A imagem aí do lado é um trade floor, a gente chama que é um local onde tem os operadores do mercado de ações, nos grandes bancos, nas grandes gestoras. Eu vou contar um pouquinho do que eu vi de Brasil e mundo para vocês, tá? Pessoal, a grande ideia que eu queria passar para vocês é que esse raciocínio que eu quero apresentar, ele não foi construído assim do zero. Ele foi uma construção de pequenas partes isoladas, que basicamente é como o CEDASP atua, né, com pequenas competências fragmentadas de cursos, de palestras, e você acaba construindo o seu pensamento. Cara, esse filme aqui eu queria recomendar para vocês, é um documentário muito bacana, é baseado em fatos reais, chama Living on Dollar. Esses jovens aí, 3 jovens que viviam em Seattle, nos Estados Unidos, ficam 56 dias vivendo com $1 por dia. E a grande pergunta é, será que dá para sobreviver? Aí quando você pensa nisso, você fala assim, cara, é loucura, né? Viver com $1 por dia. Pensa que $1 por dia, no cenário atual, é tipo R$6 ou R$5, vamos colocar R$5 cravado. Então, você conseguiria viver com $1 por dia? E aí a gente parte para a segunda pergunta. Será que é possível viver com $1 por dia? Então, na Nicarágua e outros países, as pessoas vivem com $1 por dia. Então, esse documentário ele mexeu muito com o meu raciocínio de como é que você poderia melhorar a distribuição de renda, né? Quem quer estudar economia, que é uma das matérias mais fantásticas, eu sou administrador, mas com muita ênfase em economia. É uma carreira que você está sempre se atualizando, vendo as discussões,
sempre inovando. É uma profissão que você nunca faz a mesma coisa todo dia. Se você procura novos desafios, o mercado financeiro e economia é algo assim incrível e que vai te dar uma abertura, uma oportunidade muito grande. Tá? Bem, basicamente, um segundo documentário que eu assisti chama Torre de Marfim, abreviando para você, que é Ivory Tower. Não sei se vocês conhecem alguma dessas faculdades. A gente chama essas faculdades de Ivy League. São as 8 maiores faculdades dos Estados Unidos e talvez as 8 maiores do mundo. E aí eles têm um nome informal que é a Torre de Marfim, que são as principais faculdades, né? Que é na Penn, que é a Pensilvânia, Columbia, Harvard, que é em Boston, Dartmouth, Yale, que é uma faculdade que grandes, tipo Harvard e Yale são assim o fino trato das faculdades americanas. Cornell, que é uma faculdade muito bacana, muito tradicional. Brown, que é uma faculdade com uns critérios bem interessantes. E Princeton, cara, os grandes PhDs, os grandes pensadores em economia passaram por lá. Cara, eu adorei esse documentário que falava sobre a crise universitária nos Estados Unidos em 2014 e foi uma aula para mim. E ele começou a trazer umas lições que hoje eu introduzi na empresa. Mas ele fala sobre endividamento estudantil. Nos Estados Unidos, para vocês terem ideia, quando vocês saem daqui da faculdade da Penn, você tem uma dívida aí de pelo menos $80 mil. Mas se você consegue entrar para essas faculdades aqui, vocês estão em outro patamar de carreira. Vocês nunca estarão desempregados. Então, a cultura americana fala muito sobre isso. Agora, em dezembro, eu fiquei 30 dias em Nova York estudando e visitando e falando com alguns banqueiros. E fui muito próximo ali da Penn e da Harvard e Columbia e Cornell. Né? Columbia é no sul de Manhattan, perto ali aquele bairro do Todo Mundo Odeia o Chris, que é... Ai, caramba, fugiu o nome aqui. A idade vai chegando. Que é o Harley. Que é no Harley, e é uma região bem, um pouquinho do sul de Manhattan ali, mas, cara, é muito bonito o local. Tá? Uma outra ideia, pessoal, não sei se vocês sabem quem é esse cara. Esse cara, acho que todo mundo deveria ser tema nas faculdades. O nome dele é Mohamed Yunus. Ele mora na Índia e ele ganhou um prêmio Nobel pela paz. O que ele fez? Ele basicamente erradicou a pobreza na Índia, fazendo crédito barato. Né? Não sei se vocês já ouviram falar de um termo chamado microcrédito, né? São créditos de pequenos valores para algumas famílias. Então, o Mohamed Yunus ganhou o prêmio Nobel e é um cara que eu tive o prazer de ler um livro dele, que é O Banqueiro dos Pobres. Isso mexeu muito com a minha percepção. E aí eu acabei virando o que a gente chama de um capitalista social, né? Aquela pessoa que quer gerar renda, mas que quer promover algo social. E o Yunus foi para mim uma grande inspiração. Tá? Bem, e aí chega um momento de eu apresentar para vocês um pouco da minha história. Né? Não sei se vocês já assistiram aquele filme A Procura da Felicidade com Will Smith. Todo mundo conhece o Will Smith, né? O Will Smith fica correndo para lá e para cá. Esse aqui é uma parte do filme que eu adoro, eu já sei até de cabeça, que é a 7:48. O Will Smith ele passa em frente um local que tem um cara parando de Ferrari, pergunta para o cara assim, ó, como e o que você fez e o que você faz para receber, para ter essa Ferrari? O cara fala, olha, eu trabalho no mercado financeiro. E ele pergunta, cara, você tem mestrado, tem doutorado, precisa fazer o quê? E aí ele conta que o cara precisa fazer uma prova, um processo de 6 meses para entrar na corretora. Cara, essa é uma das partes mais bacanas do filme, as pessoas acabam esquecendo. A gente sempre lembra da parte do banheiro, não sei se vocês já assistiram esse filme, mas quem não assistiu, precisa assistir. Esse filme, pessoal, ele é baseado na vida do Chris Gardner, que é o cara da Procura da Felicidade, mas que é retratado pelo Will Smith. Tá? Bem, pessoal, depois dessas reflexões, chega um momento muito importante para vocês. Né? Assim, preciso me apresentar. Né? Antes de trabalhar no mercado financeiro e ter essas curiosidades todas, eu era garçom lá no Botafogo Praia Shopping, servia a mesa. E aí um dia uma pessoa me deu um livro que foi muito especial, que chama-se Pai Rico, Pai Pobre, que me deu uns insights, assim, de tipo, umas ideias, assim, de o dinheiro trabalhar para você, você deve ter mais ativo que despesa. Cara, foi uma aula esse livro, ele mexeu muito com a minha capacidade de raciocínio e me estimulou, né? Nessa época eu tinha 25 anos, eu era o líder do salão, então todas essas pessoas, eu liderava elas, ou seja, as estratégias de captação, qualquer problema que acontecia, eu tinha que ir lá resolver. Eu tinha um imóvel financiado numa comunidade e, cara, então estava super bem, não tinha muitas preocupações, a vida estava ótima, até o momento que
esse livro e essa série de questões que eu mostrei para vocês me deixou bastante inquieto. E eu comecei a ler cada vez mais, e me apaixonei pelo mercado financeiro. É uma coisa hoje que eu vivo 24 horas por dia, basicamente. Bem, nesse momento, eu preciso contar quando eu entrei no mercado financeiro. Eu entrei no mercado financeiro em 2009. Em 2009, ali, depois da crise dos Estados Unidos. Então, desde 2009, eu estou atuando no mercado financeiro. Antes, eu trabalhava um pouquinho como trader para amigos, mas já são aí mais de 12 anos vivendo o mercado financeiro, passando por banco de investimento, que é muito difícil. Vocês devem estar se perguntando qual é a minha formação, né? Eu fiz CIEP, fiz aquele Educação Jovens e Adultos, o EJA, fiz Enem, ProUni, aí ganhei uma bolsa de 100%, minha nota no Enem foi boa, e aí no ProUni eu consegui uma bolsa de 100% e cursei a faculdade Estácio, fiz gestão financeira, né? Então, pessoal, muito legal contar isso para vocês, porque nessa época que eu era garçom, eu comecei, o Douglas e Vitor, criar uma ideia de que eu ia trabalhar no mercado financeiro. Muitas pessoas não acreditavam, achavam que eu era um pouco sonhador demais. Alguém abriu o áudio aí. Que eu era sonhador demais, mas, cara, no final, antes de passar para uma outra parte, assim, cara, não desistam dos seus sonhos, não desistam dos seus objetivos, desafiem a lógica, desafiem o senso comum. E aí, hoje, eu criei uma escola para trazer cada vez mais jovens para o mercado financeiro, que é o Financier. A gente tem uma série de depoimentos lá bem legais. Esse ano a gente esteve em Salvador, a gente está com uma atuação boa na Baixada Fluminense, e a gente tem uma comunicação muito boa com os bancos. Esse ano, eu agradeço bastante, foi um ano bom. Ano passado foi um ano também muito bom. E esse ano eu tive um evento com o pessoal de um banco chamado Merrill Lynch, que é o segundo maior banco dos investimentos dos Estados Unidos. Então, estou sempre ali falando, conhecendo as pessoas mais legais. Vou contar um pouquinho mais para vocês isso à frente. Pessoal, basicamente, esse é um momento bem bacana que eu queria compartilhar com vocês. Eu nunca tinha ido na Europa, e aí eu fui CFO. O que é CFO? CFO é uma pessoa que cuida das finanças de uma startup. Startups são essas empresas de tecnologia. Todos vocês têm uma startup na mão. É impossível que vocês não tiveram uma. Essas startups são o Nubank, se você tiver, o Banco Inter, que são as fintechs. Você tem o Facebook, você tem o Instagram, você tem aí os e-commerces, né, que são aquelas vendas digitais. É inconcebível hoje você não passar em algum lugar e ter um contato direto ou indireto com uma startup. Cara, eu era o CFO de um banco que começou na favela da Maré, que é o Banco Maré, né, que era Maré. Um abraço ao Alex, meu grande amigo querido. E aí a gente foi convidado para ir em Genebra fazer uma palestra para 30 investidores suíços. Foi um momento muito marcante, eu nunca tinha ido na Europa. Fiquei lá 10 dias, 0,800, e aí estiquei um pouquinho, fui em Paris. Nunca conheci Paris, e confesso que eu fiquei bastante emocionado. Mas eu tinha um propósito, e esse propósito continua me permeando. E aí eu gosto sempre de colocar essas fotos lado a lado, lembrar o momento que eu era garçom. E hoje, por exemplo, quando eu vou em Genebra fazer uma apresentação para investidores, falando de como é que uma fintech social pode mudar o país. Com licença, boa noite. Como que você viu a economia do Brasil durante essa pandemia? Quem fez a pergunta? Desculpa. Foi o Vinícius. Tudo bem, Vinícius? Vinícius, você já deve, caso você não tenha visto, quase semanalmente eu tenho um espaço lá no SBT Rio. Um abraço a Isabelle, Benito, querida, e todo o time de produção. Cara, a economia do Brasil eu posso explicá-la de várias formas. Deixa eu ver se eu tenho aqui um slide para você. Mas acho que eu posso. Tá, excelente. A gente não combinou muito, não, mas eu acabei te mostrando aqui, eu tinha um slide pronto aqui. Cara, isso, quando você quer analisar a economia do país, é simples, né? Você usa uma lógica chamada PIB, que é o Produto Interno Bruto. Como é que é a fórmula do PIB, tá, Vinícius? Ela é consumo, investimento, gasto público, mais balança comercial. O que é balança comercial? É exportação, tudo que você exporta. Por exemplo, se você exporta milho, café, soja, você está exportando, né? Se tudo que você importa, se você importa, por exemplo, trigo, então você vai fazer esse net, né? Essa subtração de exportação menos importação, isso é a balança comercial. Isso basicamente mostra todos os produtos e serviços finais que o Brasil produziu, e é uma métrica importante. Para criar uma associação para você, não sei se você já tem carteira assinada, o PIB seria como se fosse o contra-cheque do país, é quanto ele produz de riqueza.
Cara, o Brasil produz, caso você não tenha esse conhecimento, quero até te apresentar, o Brasil produz atualmente 7,3 trilhões de reais nessa linha de produção de bens e serviços finais, ou seja, tudo que o Brasil produz ou produziu em 2019 foi 7,3 trilhões. Então, quando eu quero entender como é que um país está crescendo, eu basicamente olho para isso, para o PIB, tá? E esse gráfico aqui, né, só para complementar, esse gráfico aqui, ele mostra o seguinte, desde 1902 até 2016, olha o PIB brasileiro. Aí você pode olhar, o PIB brasileiro nunca teve uma queda muito grande abaixo de 5%. Só em 1990, o PIB brasileiro caiu 4,35%, que é um ano catastrófico em termos econômicos. Agora, a sua pergunta para te responder no final, e qual é a expectativa do PIB brasileiro? Segundo a OCDE, é 8%, segundo o Banco Mundial, é 6%, segundo alguns economistas, é 7%. Ou seja, nunca nós tivemos um PIB com uma expectativa tão baixa. Então, o problema do Brasil nesse momento é recuperar a atividade econômica, recuperar, basicamente, a confiança do empresário para investir e reduzir o desemprego. Então, se o Brasil conseguir responder esses 3 problemas, Vinícius, a gente vai conseguir sair da crise bem forte. Mas isso não é um movimento rápido, isso demora. Ou seja, o trabalho do Brasil é fazer essa recuperação desses 3 pilares para conseguir se recuperar. Espero ter te respondido. Com certeza. Então, em linhas gerais, pessoal, uma das questões que eu mais gostei aqui, olhando para o cenário brasileiro, e a pergunta do Vinícius é ótima, porque eu falei, Vinícius foi muito feliz na pergunta, o Brasil precisa gerar emprego. Né? E qual o setor que a gente, olhando para o futuro, pode gerar bastante emprego? Cara, você tem aqui, ó, Vinícius, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa e Santander. Esses 5 bancos correspondem a 90% do setor bancário no Brasil. Ou seja, tem muito espaço para crescimento. Não só isso, existem as fintechs. Então, a grande pergunta é, Gilvan, como é que eu trabalho no mercado financeiro? O lado bom disso, Vinícius, é que a gente pode ter certificação, fazer uma prova. Né? Eu tenho 3 certificações, eu tenho a CPA 20, eu tenho o CEA e tenho o Ancor, que eu falo para vocês mais um pouco. E agora eu estou buscando a minha 4ª certificação, que é o CFP. E a minha meta de 6 anos é tirar o CFA, que é uma prova totalmente em inglês. Então, o mercado de certificação ele é muito importante. Se você é jovem aprendiz e quer trabalhar num banco, se tem algum jovem aprendiz aqui de banco, sabe como é importante ter uma certificação. Não só nos bancos também, sabe, Vinícius? Também tem as empresas. Hoje as empresas precisam de um profissional qualificado e elas não possuem, tá? Bem, nesse conceito, cara, aqui é um momento super importante, Vitor e Douglas, porque a Federação dos Bancos, a FEBRABAN, ela fez um estudo e percebeu que tinha poucos negros no mercado financeiro e elas queriam fazer um programa de igualdade. Agora, eu ia perguntar. Ótimo. E ela fez um programa de igualdade racial, né, no qual eu fui convidado. Isso aqui são 60 jovens, e foi em Salvador, agora em fevereiro, antes da Covid. Então, tinha 60 jovens, e eu ali, junto com o João Anderson, que é um amigo querido, um dos meus primeiros investidores na empresa, a gente fez um programa. Cara, historicamente, a primeira prova para você trabalhar num banco, Vinícius, é a CPA 10, e a gente conseguiu ali E essas provas CPA 10, ela tem um índice de aprovação de 43%. E aí, a nossa escola, usando a metodologia dessa nossa EduTech, a gente conseguiu superar a marca do mercado. A gente teve uma aprovação de 73% até agora. Isso sempre com estudo de caso. Ou seja, com a nossa metodologia, que é uma metodologia bem ativa, a gente está no mercado há 3 anos, a gente tem aplicativo próprio, a gente tem Instagram, YouTube, a gente tem uma série de ferramentas que a gente consegue hoje fazer essa transformação. Para quem tiver curiosidade, pode ir na nossa página, no nosso site, tem um pouquinho lá dos depoimentos. Bem, cara, esse é um segundo momento, Vinícius, muito legal. Quando eu fui agora em Nova York, eu fiquei 30 dias lá estudando, e aí fui visitar alguns banqueiros. Esse cara de camisa vermelha, eu estava com ele ainda há pouco, antes de falar com vocês, é o Valdemar. Ele é um sociólogo. Esse cara, eu sou admirador muito do trabalho dele. Ele catava latinha no Central Park, né, há 20 anos atrás, quando ele chegou nos Estados Unidos. Hoje ele tem um apartamento muito legal de frente ali para Manhattan. Cara, ele realizou uns sonhos assim para mim, que foi andar num carro muito caro, que eu nunca tinha andado no carro. Me recepcionou muito bem.
Ele só tem um problema, Vinícius, ele torce para o Internacional de Porto Alegre. Eu já reclamei com ele isso não é legal, mas ele é um querido, né? Do lado dele, cara, tem um cara que é o Valdemar, que é da África do Sul, meu grande amigo também. Passei o Natal e o Ano Novo na casa dele. Ele fala 6 idiomas, trabalha no mercado financeiro internacional há 20 anos, trabalhando no JP Morgan, um grande banco americano, 20 anos. Aí do lado da minha futura esposa, Dione, meu amor, que me ajuda bastante. Também tem uma história de superação. Saiu de Caxias e hoje está fazendo um doutorado em Direito e em Recuperação Judicial. E é uma mulher muito batalhadora também. Foi uma das primeiras alunas de Direito da FGV, com uma bolsa de 100%. Cara, do outro lado, o Vinícius, é um momento bem bacana, que é ali na Casa Branca. Eu fui na Pensilvânia, em Washington. Cara, fiquei bem emocionado ali. É um momento bem bacante. Cara, essas coisas que eu tô querendo mostrar para vocês, não é aqui ser arrogante, nada. Não é querer dizer que eu sou isso ou aquilo. Na verdade, o que eu quero que vocês sempre Você é o lembrem... vencedor, né, cara? Você, independente da situação que você se encontrava, você quis fazer a diferença. Com certeza. E eu não fiz isso sozinho. Eu quero agradecer também todos os nossos associados na empresa. Lembre, eu queria que vocês se lembrassem que o meu ponto de partida é aí, ó. Foi daí que eu parti com o jalecozinho como garçom. Não tinha terminado o 2º grau ainda. E não sabia. Se alguém, Vinícius, nesse dia falasse para mim que 12 anos depois eu ia estar em frente à Casa Branca tirando uma foto, visitando os principais banqueiros dos Estados Unidos, cara, eu não acreditaria e nem que eu iria em Genebra. Eu acho que eu ia falar para o cara assim, cara, tu é maluco, tu não está muito bem da cabeça, não. Mas eu acho que tudo é propósito e a gente precisa acreditar muito. Então, eu gosto de contar essas histórias para vocês, para, assim, não desistam dos seus sonhos, por mais que as pessoas digam que não seja possível, persistam. Quando um instrutor do SEDASP fala para vocês, cara, olha, faça isso, faça aquilo. Eu queria mandar um abraço muito especial para o Rafael. Pessoal, a gente enxerga futuro em vocês. Eu acho que, eu sempre falo o seguinte, sabe, Vinícius? Podem tirar tudo de vocês, podem tirar roupa, podem tirar sua casa, podem tirar sua dignidade, podem te ofender pela cor da sua pele, podem te ofender pela sua opção sexual, mas, cara, nunca vão tirar o conhecimento de você, cara. Porque o conhecimento, ele te leva a lugares, assim, que você nunca imaginou, sabe? Então, fica à vontade. Imagina, pode falar. Você teve dificuldade em relação à cor negra, em relação a conseguir o seu espaço perante tudo isso? Você teve uma pequena dificuldade, teve uma grande dificuldade em relação a isso? Vinícius, essa pergunta sempre me fazem, sabe? É muito legal você ter me perguntado. Nas últimas minhas lives, ninguém tinha perguntado sobre isso. Eu acredito que você deve ser um garoto negro, né? Ou não? Sou moreno. Vamos qualificar você como negro, né? Exatamente, perdão. Cara, eu vou te falar... Um país como o Brasil, né? Uma pergunta dessa tipo. É porque o Brasil, 53% da população é negra, né? Olha, Vinícius, eu vou te falar bem abertamente. Salvador foi um lugar que me marcou muito. Olha, quando eu entrei no mercado financeiro, se eu te falar, você vai rir. Mas acho que a minha maior vantagem competitiva no mercado financeiro é o fato de eu ser negro e ser um profundo entusiasta e olhar as principais inovações que tem. Lógico, tem um fator, tá? Eu me qualifiquei muito e continuo me qualificando, ainda continuo estudando, continuo acordando cedo, lendo vários livros para chegar num ponto ótimo da carreira. Eu acho que eu ainda não estou, tenho que ver algumas coisas. Mas se eu não fosse negro, eu acho que eu não teria tanta felicidade e tanta abertura. Porque o fato de eu ser negro... Tanta força de vontade de mudar, né? Também, acho que você colocou um ótimo ponto. E não só isso. Então, acaba que tem a força de vontade e tem a competência, vamos colocar assim. Então, quando eu chego em alguns locais, Vinícius, e as pessoas se deparam com isso, os caras ficam muito encantados, que era uma coisa que eu não deveria, porque acho que todo mundo tem essa capacidade. Então, eu acho que a minha maior vantagem competitiva no mercado é ter sido garçom, porque eu tenho uma paciência e um cuidado muito grande com os clientes ou com as pessoas, procuro ser bastante atencioso. Cara, o outro fato é que você tem poucos negros no mercado financeiro, então, quando você encontra alguém que tem essa trajetória, você acaba se admirando e o cara quer entender como você conseguiu. E hoje meu trabalho... Acaba se tornando um espelho até mesmo para aquelas pessoas. É um ponto de experiência. Acho que você tocou um ponto bom. Acho que a gente fala que é possível, né? Acho que você acaba se vendo também. Eu acho que
o Brasil tem esse desafio, né? Hoje, infelizmente, eu vou ter que tocar nesse tampa, mas o Brasil não tem hoje no mercado de ações uma empresa, um CEO de uma empresa negro, você não tem grandes diretores negros, não só negros como índios, mulatos, hispânicos, whatever. Mas o Brasil não é muito receptivo com a diversidade, né? O Brasil, eu tenho uma frase muito legal, Vinícius, ter perguntado sobre isso, que é o seguinte: eu sempre falo, se o Brasil continuar insistindo nos mesmos atores e nos mesmos palcos, o Brasil não vai fazer diferença, né? O Brasil tem uma grande desigualdade social e uma desigualdade de renda. E você pode ver isso muito bem em relação até em novelas. Dificilmente você consegue ver. Eles retratam os negros em novelas, tipo assim, com mal-sucedidos. Em algumas novelas eles fazem meio que uma reviravolta na história do cara, tá ligado? Tipo, o cara começou na merda e termina num grande empreendedorismo, sabe? Alguma coisa. Sim, é o Gustavo que falou? Sim. Ô, Gustavo, obrigado. Sim, isso acontece muito. Eu acho que, assim, hoje, eu acho que eu já fiz, cara, na Covid, umas 40 lives. Assim. Agradeço o convite de todos. Eu acho que eu tive muitas oportunidades de convite, mas eu gosto de fazer essas lives, eu gosto de falar, e foi por isso que quando o Vitor, junto com o Douglas e o Rafael, me fizeram um convite, eu vim aqui mostrar para vocês que, cara, é possível a gente mudar a nossa história. Eu sempre falo o seguinte, Gustavo e Vinícius, todo mundo fala que começou do zero, e eu tenho um termo que é um pouco diferente, eu sou o menos 10. O que é o menos 10? Eu comecei negativo e estou vindo para positivo. Então, eu acho que eu, você e muitas pessoas aqui, nossos pais, por exemplo, que brigam para a gente estudar, sei que às vezes a gente fica assim, não quero estudar, não sei o quê, é porque eu sou pai de 2 meninas, né, muito feliz com a Yasmin, minha filha, meu amor, obrigado, até a fotinho dela aqui, eu vou mostrar, ela vai ficar super chateada, ela é pequenininha, né, ela era pequenininha, vou mostrar rápido, senão ela briga comigo, eu gosto da fotinho dela aqui, e ela conseguiu entrar para a faculdade de Direito, cara, foi um presente absurdo. Me lembro que foi muito difícil para mim entrar na faculdade. Deve ter sido um orgulho, né? Um orgulho. Bastante, muito grande, né? Ela tá lá sofrendo, né? Eu sempre falo para os alunos, né, que eles nunca devem encarar o problema como um simples problema, né? Eles devem sempre encarar os problemas como oportunidade de crescimento, né? Como oportunidade de melhorar, como oportunidade de crescer. E é o que a gente está vendo nessa pandemia agora, né? Nessa pandemia agora, talvez muitos estão parados, mas é o que eu falo para eles, vocês estão aqui, vocês estão aproveitando muitos desempregados, muitos perderam as oportunidades que ganharam. Tem muita gente perdendo e muita outra gente ganhando. Sim, exatamente. Total, assim. Mas eu acho que, assim, eu sempre falo, assim, né, em termos de oportunidade, eu vou deixar, mas tem mais 2 slides só, e eu queria depois abrir para ouvir vocês, tentar responder algumas perguntas. É o seguinte, essa imagem aí, ela é muito significativa para mim, porque aí sou eu do meu ponto negativo na vida, em termos de poder econômico, a ascensão social e econômica. Essa foto do meio, eu estou em Genebra, que foi uma das experiências mais incríveis do ano passado, e eu gosto de botar esse paralelo, né, desses 3 momentos na vida, porque é muito, muito especial mesmo, muito, muito, muito especial, desculpa a emoção. E, cara, do lado aí, o Gustavo e Vinícius, lembra esse primeiro cara que eu mostrei para vocês aqui, quando eu comecei, né, que era o Chris Gardner, que foi o cara que foi minha inspiração? Todo mundo conhece esse cara da foto aí pelo Will Smith, mas esse cara aqui, ó, que tá apertando minha mão, é o Chris Gardner, é o cara do filme A Procura da Felicidade. Esse dia foi muito emocionante, eu saí em estado de choque daí, e vou te contar rapidamente, eu não contei da última vez, vou contar como é que foi. Cara, eu fui convidado, eu descobri que o Chris Gardner todo mundo sabe que eu sou apaixonado pelo Chris Gardner e o Barack Obama, assim, são grandes caras, assim. A minha próxima meta é apertar a mão do Barack Obama, eu botei 12 anos para fazer isso, vamos ver se Deus me permitir, eu quero em 12 anos apertar a mão dele, vamos ver se eu consigo. É a minha próxima meta. Mas, cara, eu queria muito, quando o Chris Gardner veio no Brasil, eu queria muito agradecer esse cara, né, porque o filme dele, eu vi o filme e li o livro, quando acabou o filme, eu falei, cara, é possível, eu acho que o Vinícius e o Gustavo devem entender o que eu estou falando agora, e ele veio no evento para 10 mil pessoas, eu não fui selecionado para apertar a mão dele, ninguém da produção sabia que eu existia, e eu tinha pedido para um diretor dessa corretora que eu queria apertar a mão dele, tá até no meu LinkedIn, vocês podem procurar lá no meu LinkedIn. Queria apertar a mão dele, sabe? Queria apertar a mão dele,
E o cara falou, não, vamos ver. Cara, e aí o Gustavo e Vinícius e todos, você tem que ser muito resistente, persistente e confiante para você desafiar a lógica, né? Eu sempre falo assim, você tem que Até, desafiar a lógica. até mesmo os seus medos, né? Porque não é uma coisa fácil. Você tem que sair da Você sua vão, zona de vão conforto. botar barreiras, É, muros. isso E, aí. e hoje mesmo a gente vê isso, durante até crianças. A gente vê Sim, até sim, pais falando isso. sim, Então eu total. acho muito maneiro você, porra, conhecer lugares que você jamais um dia chegou a conhecer. Pô, Nem imaginava. é bem inspirador, parece muito filme. Muito. Cara, e aí? E aí, ô Vitor, cara, eu consegui, né, furar lá o bloqueio, uma pessoa me levou, a pessoa falou assim, cara, você fala inglês? Cara, o meu inglês ele não é tão fantástico, eu estou estudando muito, hoje é o meu gap, então se vocês quiserem fazer um investimento em carreira, invistam muito em tecnologia, idiomas, e gestão de negócios. Cara, acho que isso para mim é o futuro, tenho falado muito sobre isso, assim, e é uma dos pilares aqui, e o mercado de capitais pede muito. Cara, eu cheguei para esse cara, eu acho que eu falei assim, thank you so much, I am waiters, e cara, eu não lembro mais nada, entrei em estado de choque total quando saí daí, eu sentei e comecei a chorar copiosamente, não tenho muita estabilidade para falar, falo muito rápido do assunto, se eu falar mais de 2 minutos eu fico com os olhos marejados aqui, porque, cara, foi um dos dias assim, que isso é legal, né? Ninguém acreditava que eu ia ver esse cara. Ninguém acreditava, assim, sabe? Ninguém. E aí, cara, você começa a ver um filme, o Vinícius e Gustavo, de tudo que passou na sua vida, assim, sabe? De portas fechadas, de você não ser a primeira opção. Eu digo que eu tenho uma frase que eu me especializei nela, Dificuldades né? também que passou. Uma Muito. experiência única, tá ligado? Cara, eu já, com muito respeito, assim, não quero não quero botar minha história maior do que a de vocês, eu não sei, mas cada um tem sua história. Mas, cara, eu já vendi picolé, vendi jornal, já fui burrinho de carga, todos os meus amigos de mais de 10 anos sabem disso. Então, naquela hora ali, cara, foi muito assim, tipo, fechar os olhos e lembrar de tudo que aconteceu. Passa E um esse filme na cara, sua cabeça. é isso aí, cara. Então, foi muito isso. E, cara, quando apertei a mão dele, assim, eu acho que também ele abriu uma confiança absurda em mim, uma confiança absurda, porque hoje todo mundo, quando fala que não é possível, eu gosto de brincar que eu quero provar para eles que é possível. Então, depois desse dia, eu acho que eu fiquei mais Peter Parker, se alguém entende de Homem-Aranha, eu achei que eu tenho ali o movimento de conseguir, e graças a Deus eu tenho conseguido, mas eu não consigo sozinho. Eu tenho uma esposa maravilhosa que é a Dione, eu tenho 17 associados na empresa, ninguém é empregado, eu criei uma cultura de todos somos associados, somos 17, e essa empresa que eu falo para vocês com esse nome difícil, Financier, cara, era 6 horas da manhã, eu estava indo para Nova Iguaçu, eu só tinha a passagem de ida e não tinha a passagem de volta, eu estava esperando um aluno pagar para eu conseguir voltar, né? E eu conto essa história, as pessoas acham que é só um papo de vendedor, mas, cara, foi bem punk. Eu olhei para o lado assim e falei, cara, que situação de merda que eu tô, né? Porque eu não tenho nem o dinheiro da volta. Mas, cara, eu tinha uma O que certeza, fazer, né? eu tinha uma certeza que ia dar certo. Então, às vezes, já também tentei ser jogador de futebol, mas faltou talento, né? Mas eu consegui fazer umas coisas bem legais. Eu fiz peneira em São Paulo, mas, cara, não deu muito certo. E fiquei durante 7 anos sendo garçom e não tinha essa ideia de mercado financeiro. Acho que isso foi meio que engatinhando. Galera, desculpa um pouco a emoção. No final, assim, cara, não desistam dos seus sonhos, por mais louco que seja. Acredite, persiste. Mas também tem uma coisa importante, cara, não vai cair no seu colo. E se cair no seu colo, você tem que estar preparado, sabe? Eu tô vendo Não pode deixar recomendo. escapar. Excelente. Cara, eu tô vendo um documentário do Michael Jordan, eu tô tentando fazer dieta tem 3 anos, eu só engordo, não perco peso e continuo malhando, né? Tem 3 anos que eu faço dieta, não perdi nada. Ainda mais E essa eu adoro... quarentena. Ainda mais nessa quarentena aí. Mais difícil absurdo. fechada. Cara, e tentando emagrecer e não conseguindo. Cara, e aí eu adoro jujuba, comprei um potão de jujuba na quarentena, botei na mesa e a minha esposa falou, cara, tu não tem jeito, cara, tu para de comer doce, barbaridade. Cara, aí eu vi o documentário do Michael Jordan, que tá no Netflix, The Last Dance, cara, que quem não assistiu ainda, cara,
Como o Douglas falou, no finalzinho do dia, assiste esse documentário, que é uma inspiração. E eu comecei a olhar a história do Michael Jordan, cara, e ver que o cara, ele botou uma meta, ficou 7 anos perseguindo. Cara, só para falar para você, Vinícius e Gustavo, Vitor e todos vocês, cara, eu demorei 12 anos para apertar a mão desse cara. 12 anos. 11. Não, 12 anos. 12 anos. E já botei uma meta que nos próximos 12 eu quero apertar a mão do Barack Obama. O dia que eu apertar a mão do Barack Obama, vocês falam assim, o cara é maluco mesmo. Mas, e aí quando você fala 12 anos, as pessoas falam assim, mas cara, 12 anos? Cara, a gente estuda 10 anos, né? Para você, estuda em média 10 anos para você ter uma ascensão social e econômica. Mas às vezes você não estuda, né? Você tem ali um tino para negócio, ou você nasceu com, desculpa o termo, com olho azul, cabelo loiro, numa família com muito poder econômico. Não tem nada quem tem dinheiro econômico, nem quem tem olho azul, nem tem cabelo loiro, é só uma piada interna. E você acha que vai ser tudo fácil. Então, eu sou menos 10, acho que alguns aqui também são menos 10, que começaram do nada, e a gente quer desafiar a lógica. Então, esse é o meu objetivo. Deixa eu mostrar para vocês a próxima slide. Vai lá, fica à vontade, Ivan. Cara, para trabalhar no mercado financeiro é ultra, mega power simples. Tem que estudar, não tem como, tem que ralar um pouquinho. Cara, eu vou te falar os investimentos que eu fiz, o valor dos investimentos, tá? Eu paguei há 10 anos atrás, talvez R$300 para tirar essa primeira prova, CPA 20. Eu estudei sozinho, eu sou autodidata, então eu estudo muito sozinho. Então, é uma vantagem competitiva que eu tenho. Eu pego um livro, devoro o livro e tenho capacidade de responder as questões. E eu investi R$200. Então, cada viagem, cada momento desse que eu mostrei para vocês, o primeiro investimento que eu fiz foi R$200 e ler, né? Depois eu investi R$800 nessa prova do CEA. Percebam, o Brasil tem 210 milhões de pessoas, mas só tem 8 mil profissionais com o CEA. Cara, não é nem um jogo do Flamengo, tá? Um jogo do Flamengo, por exemplo, nem com muito respeito a quem for botafoguense, é uma torcida do Botafogo, né? Olha só, vou ter que me manifestar aqui agora. Isso é um absurdo, ó. Vou ter que me manifestar agora, no meio da live. Brincadeiras à parte, desculpa, Brando. Mas, cara, só tem o CEA, tem 8 mil pessoas, então eu tenho essa certificação aí que tem 8 mil pessoas, que é o CEA. Cara, paguei R$800. Então, 800 com 200, com 300, vai R$1.100. Cara, eu investi R$1.100, tem uma outra prova, que é o Ancor, que não tá aí, que eu investi mais umas 800 pratas. Em linhas gerais, eu investi R$2.000 para tirar essas provas e, cara, cada situação, cada momento, cada conquista veio dessas certificações. Eu ainda não tenho mestrado, nem doutorado, mas sou muito especializado no mercado pelas certificações e hoje talvez eu olhe muito para essa área de criar uma escola de negócios e eu estou aí, depois vocês façam uma pressão lá no Douglas, façam uma pressão no Vitor, no pessoal do CEDASP, de levar essas competências. Estou aí tentando costurar com eles uma parceria. Espero que vocês façam uma pressão, fiquem buzinando na cabeça deles. Traz o Gilvan para dar curso, traz o Gilvan para dar curso. Mas aí depois vocês falem isso, eles vão brigar comigo e não vão me convidar para a próxima. Mas eu investi R$2.000 nessas certificações, mas eu queria contar para vocês. Para trabalhar como caixa bancário, quem é jovem aprendiz e quer ser especializado, ele tem que ter CPA 10. Para ser gerente de conta, tem que ter CPA 20. Para ser um especialista da Anbima. A Anbima é o órgão que credencia as provas, é como se fosse uma OAB da carteira de advogado. Então, essas foram as minhas certificações. Tá? E foi dessa forma que eu consegui entrar no mercado financeiro, tirando essas provas aí. Um número bem legal para vocês, assim, cara. Gilvan, e o mercado, como é que tá? O Brasil tem 210 milhões de pessoas e só tem 600 mil pessoas, né? Que esses 585 aqui com uma certificação. Então, eu acho isso, assim, uma janela de absurda de oportunidade, porque você só tem 600 mil pessoas com selo para trabalhar nos bancos. Hoje os bancos estão demitindo. Eu tenho algumas parcerias, né? Eu dou aula dentro do Itaú, dentro do Santander, dentro do Conselho de Administração. Eu tenho um programa, né? Se vocês quiserem depois, eu tenho um programa chamado Investidor em Ação. Põe assim no YouTube. Investidor em Ação, CRA-RJ. Toda semana eu tenho um programa lá. De vez em quando, alguns de vocês já podem ter me visto na Record, né, ou no SBT. E tudo isso eu consegui, pessoal, investir em certificação. Eu falei um pouquinho, falei 37 minutos. Eu tenho um outro encontro. Também sou professor da FGV. Isso não é que eu me orgulhe disso, não, tá? Mas eu
eu não sou o mais brilhante, eu acho que eu sou o mais dedicado, vamos colocar assim. Eu sou o mais aguerrido. Eu não sou o cara que tira 10, eu sou o cara que tiro 8, mas eu sou o cara que consegue pegar o conhecimento e transformar em produto. Então, agradeço demais a FGV por ser um professor da FGV. Né? Para você, Vinícius e Gustavo, na FGV tem 2 professores eletivos da casa que são negros e eu que sou um convidado. Né? Se você gosta desse assunto e se admira, eu me orgulho demais de ser talvez o 3º ou 4º professor da casa. E agradeço demais ao Thiago Bottino que me convidou. Eu não sou professor da casa, sou professor convidado. Eu tenho uma matéria complementar, sempre gosto de destacar isso. E me orgulho de ser o 4º negro integrante da casa e levar isso tudo. Então, pessoal, queria abrir para perguntas e respostas. Espero que vocês tenham gostado da apresentação. Queria agora tirar suas dúvidas. Fique à Beleza, vontade, Gilvan? Eu vou começar com algumas aqui, né? Eu e o Vitor. E depois a gente vai abrir um espacinho para a galera, uns 10 minutinhos, tá bom? Para a gente Tá bom. atender o pessoal também em relação às dúvidas. A gente também desde Fique já à vontade. agradece, tá, Gilvan, a sua disponibilidade e sua história de superação, né? E que isso sirva de motivação para todos nós, né? Pô, se serve. Só demais. o Henrique Gurjão aqui, né? Disseram algumas coisas aqui, disseram que já vão colocar aqui a sua lista, o seu comentário, o documentário que você disse na lista. E a gente tem algumas perguntas aqui para falar com vocês. Pedir para o Vitor fazer a primeira pergunta, né, Vitor? Aquela sobre informática. Fica à vontade, né? Gilvan, boa tarde novamente. Boa tarde, pessoal que chegou na live depois aí. Belas palavras, Gilvan. Queria dizer que depois que eu assisti sua primeira live, eu sou um grande fã seu já. Eu justamente comentei isso com o Rafa, né? Os meus alunos que estão assistindo, eu tento sempre passar isso para eles, que é você nunca olhar para trás e sempre olhar para onde você pode chegar, né? Porque a vida só anda se for para frente. Se for para trás, você tá tipo caranguejo, né? Então eu sempre tento passar isso para eles. Mas belas palavras, eu adorei a sua participação na live. Desde já estou agradecendo por aceitar o meu convite. Eu Prazer. já dizendo que eu sou um grande fã seu. Obrigado. Mas vamos lá. Obrigado. Hoje em dia, né, o que acontece? Os jovens, eles visam muito o presente, né? E é uma coisa que eu tô vendo, que eu mesmo consigo verificar no meu dia a dia, né? E todos nós sabemos que investir no futuro é algo essencial para nossa vida. Até porque o futuro não pertence só a Deus, pertence a gente também, né? O futuro vai ser a consequência do nosso presente, né? E a tecnologia ela tem contribuído bastante para que você tenha um bom futuro, né? E para que isso possa acontecer, o que você pode dizer para mim e para todos eles, né, sobre a importância de investir em um curso de informática, por exemplo? Eu não botei esse slide aqui, deveria ter colocado, mas cara, o setor tecnologia é a diferença, assim, posso usar um campo simples, raciocínio simples. Cara, quais foram as empresas que saíram bem da Covid? As que tinham e-commerce, né, e-commerce digital. Tem um documentário que é o American Factory, que tá no Netflix, eu adoro documentários, que mostra como o mundo vai se tornar cada vez mais tecnólogo. Isso não vai acontecer amanhã, tá? Mas isso vai ser um desafio. Para quem teve um familiar, por exemplo, recebendo auxílio emergencial, que teve dificuldade de mexer no aplicativo que trabalha com uma lógica binária de 0 1, né? O aplicativo da Caixa é binário, ele é 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Mas tem muitas pessoas que tinham dificuldade, né? Quantas pessoas imputaram as informações incorretas? Um outro dado do auxílio emergencial, acabei me tornando um especialista em auxílio emergencial, que das pessoas, das 13 milhões de pessoas que se cadastraram, 20% usou o aplicativo da Caixa, as demais preferiram ir sacar o dinheiro. Então, o Brasil tem um desafio tecnológico muito grande. Cara, eu gosto muito de entender o comportamento da renda, é uma das questões que eu mais debruço sobre o comportamento da renda. Deixa eu só botar uma outra apresentação aqui, que acho que vai ficar legal. Peraí. Está rodando aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Parou de compartilhar? Parou. Parou? Ótimo. Parou.
Tá desativado o microfone, Gilvan? Acho que ele só tá calado mesmo. Não, foi aqui. Obrigado. Ah, tá. Voltou. É difícil ficar calado. Fala muito, como diz o Tite, fala muito. Ó, aqui é o seguinte. Aqui, essa apresentação é bem legal. Esse aspecto aqui. Tá vendo a apresentação? Tá aí já? Tá carregando. Carregou. Carregou. É uma escrita mercado de capitais. Agora mudou para outra aqui. Mudou para outra. Essa aqui. Mudou pro PIB. Do PIB? Aham. Ah, boa. Excelente. Vocês estão vendo agora um slide... Deixa eu ver aqui passando. Vocês estão vendo um slide aí chamado desigualdade? É esse? Isso. Excelente. Cara, para responder aqui a questão de renda. Cara, hoje, 1% do Brasil ganha 17 mil reais por mês. 104 milhões de pessoas ganham 430 reais. E 20 milhões de pessoas vivem por 112 reais. Esse é o retrato social do Brasil. É por isso que eu criei uma escola. E aí você me pergunta, Gilvan, como é que eu faço para deixar de sair dessa média? Cara, hoje um programador do Google ganha $200 a hora. $200 a hora. Então, se você aprende a programar, seja em Python, seja em C2, você ganha $200 a hora, cara, e você é totalmente demandado. Então, assim, porque no futuro, por exemplo, eu tenho 39 anos, eu já capinei, tá? Já ganhei dinheiro capinando, vendendo picolé, carregando entulho. Você já parou para pensar que daqui 20, 30 anos, nem carregar entulho você vai conseguir, que vai ter um drone que vai pegar o entulho? Se você acha que é loucura, cara, eu vou te contar uma história. Eu estava em Genebra, e ficar em Genebra foi uma das experiências que mais me mudou. Estava vendo tipo o VLT, o Vitor. E aí, cara, como é que eu paguei o VLT? Foi absurdo. Eu mandei um SMS do meu celular e paguei o VLT. Aqui no Rio, eu sempre me aborreço no VLT, porque eu esqueço o cartão, né, sério. Vocês estão vendo, só não estou vendo o lado bom. Eu sou esquecido, às vezes, esqueço cartão, esqueço carteira, celular. E aí o cara quer me dar uma multa de 130 reais. Mas por que aqui no Brasil a gente não tem essa tecnologia de eu mandar um SMS para um número, já debitar o meu cartão de crédito e entrar no VLT e o cara fazer um QR Code no meu celular? Por exemplo, quando eu falo isso, você fala assim, cara, que loucura. Mas isso já acontece, né? Então, por exemplo, a China tem um trabalho muito desse. Então, entrega via drone já tem alguns lugares acontecendo. Então, daqui 20 anos, cara, você não vai conseguir mais carregar entulho igual eu, ser um burrinho de carga. Você quer burrinho de carga? Segurar aquele negócio aqui no braço e ir levando. Então, talvez daqui 30, 40 anos você não consiga. E aí você pergunta o seguinte, Gilvan, isso é loucura. Cara, olha esse gráfico aqui, o Gustavo e Vinícius. De 2012 a 2020, os domicílios sem renda aumentou. Então, por exemplo, se você tivesse percebido em 2012 que 8 anos depois você teria redução do seu poder de renda, você teria estudado. Só que a gente sempre quer ver o final dessa curva, mas nunca pensa de maneira antecipada. O que eu vi, basicamente, lá atrás foi que se eu ficasse... se eu não tentasse me desafiar, eu ia ficar muito nesse horizonte ali de... Eu acho que... Uma pergunta. Ô, Gustavo, quantas gerações você acha que uma pessoa pobre deixa de ser pobre? Quantas gerações? É. Eu quero falar que menos de 5, assim, eu acho que você meio burro. Porque, tipo, Não, imagina. Mas, tipo, eu acho que em torno de umas 10, 11 gerações, assim, à frente. Isso se alguma dessas gerações não tomar uma iniciativa diferente das outras. Excelente, cara. Excelente pergunta. Parabéns. Vou até bater palma para você. Adorei. 9. Se for o cara que mais passou perto. 9 gerações. Porque a linha que você vai pensar é o seguinte. Se você quer sair de 112 reais para ganhar pelo menos 16 mil reais, você vai demorar 9 gerações. Então, o que algumas pessoas sempre falam comigo é que eu talvez tive o prazer, não sozinho, com todas as pessoas que pagaram 10% enquanto eu era garçom, os professores que me deram o livro, talvez eu tenha andado aí umas 6 ou 7 gerações, né? Então, não 6 gerações. Por exemplo, um salto absurdo. É quase a velocidade da luz do Spock. O que ele faz? Sim, né? Eu não consigo fazer aquela mão dele, cara, horrível, mas eu consigo fazer. Mas é isso. Espero ter respondido. Boa, cara, Vitor, sacanagem. Eu não consigo fazer, cara. Consigo também, não. Gilvan, da próxima eu te ensino, Gilvan. Boa, ensina.
Obrigado. Dá um curso muito disso, bom. hein, Vitor? Dá um curso disso. Pô, maravilhoso aí, ó. Ô, Muito Gilmar, bom. Gilmar, eu Pode tenho uma aluna aqui que quer perguntar, só que ficou com vergonha, então Uhum. eu vou perguntar por ela aqui, tá bom? Ela mandou no Uhum. privado aqui a pergunta. A gente vai ter só mais 10 minutinhos, porque eu Tá. peço desculpas, eu volto. Agora que vocês me convidarem, vai ser um prazer. É porque eu tenho Tranquilo. outro encontro com a professora de empreendedorismo da FGV, às 19 horas. Está lá no meu Tá, Instagram. tranquilo. Beleza, só uma última então, aí a gente termina, beleza? Não, pode ser umas duas. A galera é legal, Tá? gostei. Beleza. Ela falou assim: minha pergunta é: no início da live, ele falou sobre aquelas faculdades dos Estados Unidos. Eu queria saber a opinião dele. Qual é o grau de dificuldade para um brasileiro conseguir passar para uma delas, sem ter muitas condições financeiras? Boa pergunta. Excelente pergunta. Cara, eu sou fã de Harvard, porque Barack Obama passou por Harvard, então ele acaba sendo uma inspiração, não gosto de falar muito, mas ele acaba sendo uma grande inspiração para mim. Não me pergunte se eu gosto da vida política, que eu não vou responder hoje, respondo lá na frente. Muito Mas, longo assim, esse assunto. muito longo. Obrigado, me salvou. Mas, assim, Precisar de umas 4, 8 horas só pra debater. é verdade, eu concordo. E a gente depois pode marcar um encontro, uns papos sobre isso. Então, Harvard, cara, eu quando eu trabalhei no BTG Pactual, eu tinha na minha equipe uma garota da PUC, da FGV, o FRJ e Harvard, que era o Chev. Eu adorava chamar o Chev. Chev era um cara querido. O cara é um gênio, né? Ele fez Harvard. Cara, Harvard tem um programa de igualdade social absurdo e tem bolsas de 100%. Você pode se cadastrar e conseguir entrar. O maior desafio para você é o inglês. Tem uma prova chamada TOEFL, que analisa sua proficiência em inglês. Então, é super possível. Tem vários vídeos no YouTube. Tem uma garota que eu vi outro dia. Eu acabei de passar por um MBA de uma faculdade chamada U People, mas ela não é Ivy League. Mas eu acho que das Ivy Leagues, cara, é super possível. Tem uma brasileira que está em Princeton. Tem vários caras. Tem vários brasileiros na Brown. É super possível. O grande desafio, assim, para você, cara, é não cometer o pecado que eu tive, que foi demorar para investir no inglês. Então, cara, invista no inglês. Todos vocês, assim, cara, façam cursos gratuitos, falem errado, não tenham medo. Cara, não deixem de investir no inglês. Invistam muito no inglês, muito, muito, assim, porque ele é a língua determinante para uma ascensão Mundial, né? social. Porque o mundo fala inglês em si. Tipo, uma das O dinheiro, línguas. o dinheiro circula pela língua inglesa, vamos colocar assim. Mais do que falar. Acho que Até é isso. porque todo encanto do mundo tem alguém que fala inglês. Você não, O às vezes dólar, você não sabe né? falar a língua, a língua de cada país, mas o inglês sempre tem um ou outro Acho que sabe que- manjar a parada. Acho que a língua inglesa é uma das línguas mais, tipo, procurada de aprendizado. Tipo, é uma chave. Sim, e não só. Cara, uma das coisas que eu mais gosto, e eu tenho um filme que tem essa chamada, que é O Dinheiro Nunca Dorme, né? E a moeda universal no mundo é dólar. Então, o dólar vem dos Estados Unidos. Apesar que você tenha dólar canadense, dólar neerlandês, mas o dólar é uma linguagem comum entre todos. Então, cara, invistam muito no inglês. Então, assim, é super possível responder essa pergunta. Procura no YouTube as bolsas de estudo das faculdades internacionais, os caras têm esse trabalho. E Vamos obrigado lá, pela pergunta, adorei. o Vitor gostaria de fazer. Pessoal, eu sei que tem muita gente querendo perguntar aqui, tá? Mas nosso tempo é curto, tá bom? Muita gente digitando no chat. Tem 7 minutos, 7 minutos. Tá, Eu vou dar Posso 7 fazer minutos aí. a pergunta? O Posso fazer a Vitor pergunta? que gostaria de falar uma pergunta do Luiz aqui, o nosso aluno. Vou pedir a Vamos lá. vocês, pessoal, que não vão embora da live, que no final a gente vai fazer uma dinâmica legal com vocês aqui, tá bom? Então não vão embora, tá? Vai lá, Vitor. Vamos lá, Gilvan. O Luiz perguntou o seguinte, né? Em relação ao Covid-19, como você acha que ficará a economia mundial e o que moveria o mercado após essa pandemia? Olha, a pergunta é ótima. Vou botar esse slide aqui. Basicamente, a economia ela é feita em cima de 3 pilares. Lá no canal do YouTube eu falo muito sobre isso, né? Que é famílias, empresas e pessoas. Esses 3 agentes econômicos aqui circulam a moeda o tempo todo, porque as famílias consomem nas empresas, as empresas pagam os impostos e os impostos voltam para a família. Não tem as discussões se isso acontece ou não, que não é pertinente aqui. Mas, em linhas gerais, é isso. Então, uma economia, você tem que recuperar a capacidade de renda das famílias para que elas possam consumir nas empresas e as empresas gerem seus impostos para alimentar os cofres públicos do governo.
Então, quando você começa a olhar o consumo das famílias, caiu em todos os patamares. Olha isso aqui é o PIB brasileiro despencando em todos os cenários, tanto na indústria, no serviço, no consumo das famílias e agropecuária. Então, a recuperação pós-Covid é uma recuperação que você tem que estimular as famílias a consumir. E aí a gente faz um trabalho que chama VAR, que é Value at Risk, que é fazer um intervalo de confiança e tentar entender num espaço de tempo o que foi mais próximo disso. Eu comecei a falar sobre isso logo no início da Covid. Tem um livro que é meu livro de cabeceira, que é esse aqui, que é um livro de um cara chamado Nouriel Roubini, que chama Economia das Crises. Custou R$10. O Nouriel Roubini é um cara que chama no mercado de Dr. Catástrofe, e ele falou muito que é o seguinte, se você quiser estudar sobre isso, ler sobre isso, existe um trabalho muito bacana que são os estudos sobre o Plano Marshall, porque os Estados Unidos ele teve uma crise em 29, que durou bastante tempo, e o Plano Marshall foi um trabalho de recuperação dessa crise, ou seja, são estímulos monetários, muita obra, muita concessão de dinheiro, de financiamento público, para você estimular o emprego e retornar com a renda. Então, a recuperação da Covid depende muito disso. Ou seja, copiar um pouco os planos Marshall e os planos de 29 para a recuperação econômica. Então, esse é um caminho. Assim. Ou seja, a gente chama isso de política expansionista. É um trabalho em economia bem brilhante. Beleza. Ótimo. Tem mais espaço para mais uma pergunta ou tá fechado? Tem. Não, tem. Eu Beleza, fiquei vamos triste, lá. eu falaria mais aí. Tem aluna aqui, Esther Alves. Quais seriam os riscos financeiros para um brasileiro de classe média de ir para Harvard, por exemplo, para construir carreira? Olha, porque... Como é que eu vou te passar isso para você? Eu acho que a minha geração tinha essa vontade, acho que a geração atual ainda não tem essa discussão, apesar que tem uma menina que eu conheço de 8 anos que fala que vai fazer medicina em Harvard, mas eu acho que o desafio do Brasil são as classes sociais, né? Essa imagem aqui, ela mostra um pouquinho, sabe? Não, deixa eu ver, essa aqui, aquela que eu mostrei, cadê ela? Essa aqui, perdão. Essa imagem aqui mostra o seguinte, para uma família que ganha 17 mil reais, o pai deve ter sido um empresário, um CEO, um grande cara de corporação, ou filho de uma família com muito poder econômico. Eu posso fazer uma pergunta? Esse cara está motivado a ir para Harvard ou tocar o negócio da família? Eu acho que não 100%. Ele pode até estar, mas ele não tem essa preocupação. Eu acho que você que quer ascender socialmente, economicamente, você estuda mais. Assim, porque o jovem de classe média, ele é classe média. Ele vai herdar uma herança. E eu acho que às vezes a gente quer construir uma herança. Eu posso sofrer um pouco em relação a esse comentário, mas eu acho que de cada 10 jovens de uma classe média, eu não vejo 7 jovens querendo fazer Harvard. Eu acho que eu vejo 7 jovens querendo tocar o caminho do pai. Talvez 6. Porque o pai já construiu um império, entendeu? Então, ele não tem essa vontade de fazer uma faculdade internacional, por exemplo, como eu tenho. Como o Vitor tem, como o Gustavo tem, como o Douglas tem, como o Vinícius tem. Eu acho que quem vive nesse patamar de R$112 ou R$430, ele quer sim sonhar com Harvard. Porque ele não tem nada. Posso fazer uma pergunta? Pode, lógico, por favor. Sobre as ações na Bolsa de Valores. A última, tá bom para... Quem tá falando agora? Gustavo. Gustavo. A última, tá, gente? A última, perdão, aí se alguém perguntou alguma coisa e não respondi. Depois a gente marca com o Gilvan de novo, tá bom? A última, porque o Gilvan tem uma outra palestra. Rapidinho, tá, Gustavo? Vai. Tipo assim, com a vida do Covid-19, várias ações de várias empresas gigantescas caíram bastante. Tipo, a compra das ações na Bolsa de Valores agora, na época da pandemia, vale a pena, tipo assim, conforme o tempo? Depois da pandemia, as empresas vão voltar a vender de novo. Porque veio a pandemia, as empresas físicas diminuíram bastante o lucro delas. As empresas que têm um ramo no marketing digital, ou até mesmo como em outras áreas, que não necessita da loja, do cliente ir na loja, comprar, ele pode comprar de casa, tipo, aumentaram. Tipo, eu acho que isso é uma boa opção. Tipo, comprar ações das empresas que caíram agora para o futuro, tipo, ir aumentando. Quantos você tem, Gustavo? No 17.
Queria ter sua cabeça com 17. Eu tenho um termo que eu uso para os meus alunos mais brilhantes. Incrivelmente incrível. É incrivelmente incrível o seu raciocínio. Eu gosto de raciocínios. Todos os raciocínios são ótimos, mas esses raciocínios eu gosto bastante. Parabéns. Acho que eu fico muito inspirado em ver jovens com essa linha de raciocínio. Cara, essa pergunta é boa. Eu preciso dividir ela em blocos. Eu vou falar um pouco rápido e depois você me pergunta. Mas prepare que ter meus contatos, minhas redes sociais estão aí nesse slide. Ontem eu fiz uma live com o pessoal da Liga de Investimentos de Minas Gerais, o Finance Clube. Um abraço se estiverem assistindo. Obrigado, eu compartilhei com vocês. E é 1 hora de apresentação, cara. Acho que hoje, se você botar aí no YouTube, vai ter muita coisa que eu falo. Bota Gilvan Bueno Costa no YouTube, vai sair muita coisa. Não se incomode se eu cantar em alguns vídeos, porque o produtor achava que eu canto bem e aí me colocou para cantar. Você vai descobrir que eu canto mal pra caramba. Mas tem vários vídeos meus aí. Cara, só pergunta o seguinte. O Pão de Açúcar, quando ele entrou na Covid, ele tinha 1,5% das suas vendas pelo e-commerce. E ele saiu, ou seja, o faturamento do Pão de Açúcar, 1,5% do faturamento da receita que ele gerava vinha de e-commerce. Ele chegou a 49%. Isso é uma matéria veiculada na Exame, depois eu mando a revista para o Vitor e você se delicia com ela. Então, o e-commerce, sim, ele é uma verdade. Você olha, por exemplo, os famosos cases Magazine Luiza, não preciso nem falar, que é uma questão híbrida, tem via varejo também. Só que, cara, eu estou olhando a biografia do cara do Uber, o Travis, e ele fala uma coisa muito legal, o biógrafo, né? O que é uma ação, cara? A primeira coisa que você tem que lembrar é que uma ação é uma empresa. E quando você compra uma empresa, eu sempre gosto de repetir dessa maneira, tá? Quando você compra uma ação, você está pagando de maneira antecipada por um lucro que você projeta que vai acontecer. E aí você espera se isso vai acontecer ou não. A gente chama isso de inglês de grow, né? De crescimento. Ou então de yield, né? Que é a questão dessa empresa ter uma lucratividade tão alta e distribuir esses lucros com você. Então, quando você compra uma ação, é que você tem que ter um cuidado. Você não está comprando uma ação, você está comprando participação em uma empresa. O desafio é o seguinte, cara. A atividade econômica caiu, o desemprego aumentou, as empresas não têm caixa para atravessar a crise. O que você está olhando, talvez, quando você olha as ações, é um crescimento para os próximos 3, 5 anos. O Brasil tem um cenário diferente dos anteriores, por quê? Porque o Brasil tem hoje uma taxa de juros muito baixa. O que eu quero dizer com isso? Se você pegar R$1 milhão hoje e quiser investir no Brasil num produto conservador, você vai ganhar 3% ao ano, ou seja, R$30 mil. Não paga o custo de oportunidade. Então, você tem que olhar para outros mercados. Por isso que o Brasil está tendo um alto crescimento do mercado de ações. Deixa eu te mostrar um gráfico aqui para você ficar... Putz, não está aqui? Não está aqui. Mas eu tenho um gráfico que eu fiz nessa apresentação de ontem. E aí, cara, para falar das empresas.com, você tem o Zoom, que foi um case muito bacana. Você tem a Netflix, que é um streaming que aumentou em 40% a geração de receita. Você tem a Amazon, que o Jeff Bezos, que eu sou extremamente apaixonado pelo Jeff Bezos, que é o CEO da Amazon. Esses caras tiveram uma lucratividade muito alta porque as pessoas estão usando muito e-commerce. Mas o desafio é o seguinte, só para encerrar o raciocínio. Os Estados Unidos, que é os Estados Unidos, o e-commerce nos Estados Unidos, geral, era 5% até o Covid. Saiu com 10%. O mundo, é o seguinte, o mundo não tem mais que 20% de e-commerce em alguns locais. O Brasil, o e-commerce talvez era 3% ou 4% e não está chegando próximo de 10%. Porque o Brasil tinha essas dificuldades de entrega. O Brasil, quem gosta de logística, o Brasil tem um desafio logístico muito bom. Então, por mais que o e-commerce tenha se mostrado, as empresas ainda têm um alto desafio. Então, é um cenário muito otimista, de muito longo prazo. Mas, cara, tem sim uma mudança. A gente entende que o mundo não vai ser mais a mesma coisa e o e-commerce ele está em crescimento tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. E algumas empresas não estavam preparadas. Só para finalizar, a loja 100, ela não tinha vendas digitais e está sofrendo um pouquinho. Reportagem do Estadão. Mas era isso. Eu gosto do raciocínio, o raciocínio é bom. Me segue lá depois, manda mensagem para mim. Eu faço questão, Gustavo Teixeira. Depois o Vitor passa seu contato. Acabei de seguir lá. E aí a gente fala mais sobre isso. Tira um print da tela aí, pessoal, aqui, ó. As redes sociais do Estão aqui, ó. Marca aí, legal. Boa, peraí. Ô, Gilvan, eu quero, assim, te agradecer muito. Eu quero te agradecer muito, tá, pela sua presença aqui com a gente. É um prazer enorme, um privilégio. Teve um aluno que digitou aqui que o sonho dele é, nos próximos 12 anos, conseguir apertar sua mão. Né? Então, assim... Imagina, que isso. Eu vou liberar para acabar com o convite. Então, muito obrigado. A gente sabe que você está enrolado. Vou fazer essa via. Eu separei algumas outras perguntas aqui, a gente separou, mas realmente o tempo é curto, então depois a gente marca um próximo encontro, a gente marca um próximo. Mas desde já, muito obrigado, tá bom, pela sua presença. Imagina, foi um prazer. Desculpa, pessoal, perdão. Nada, que obrigado, isso. Vitor. Tchau, tchau. Um Obrigado, abraço. Gilvan. Tchau. Um abração. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.
E o pessoal que está aqui agora, né, não vai embora, tá, gente? Eu queria falar com vocês rapidinho. A gente vai ter um sorteio no final dessa live, a gente já está acabando, tá bom? E eu só queria trocar uma ideia com vocês rapidinho. Eu convidei vocês, né, e pedi para vocês convidarem também alguns colegas de vocês. Com certeza deve ter alguém aqui que não é aluno do CEDASP, né? Eu queria trazer, né, um discurso para vocês e também para aqueles que não são alunos do CEDASP. Primeiro, o CEDASP está buscando parceria, o CEDASP está buscando trazer conteúdos legais. Vocês viram que o Gilvan é realmente um cara que entende, né, Vitor? É um cara que, pô, vocês viram as fotos aí, viram que a gente conseguiu uma parceria, né, uma palestra legal com um cara que entende, com um bom profissional, com um excelente profissional. E o nosso objetivo é trazer isso para vocês, trazer um conteúdo extra, trazer palestras, para que vocês possam ter um conhecimento maior. E vocês viram que sempre quando a gente vai começar a nossa vida, né, a gente não começa normalmente lá de cima, né? Esse não é o padrão. Normalmente a gente começa de baixo, a gente vai crescendo aos poucos. Então não adianta a gente querer dar um passo enorme lá para frente se a gente não deu o primeiro passo, que é um passo mais simples, tá? Então eu queria trazer aqui para vocês rapidinho, principalmente para os alunos que estão aqui, né, ou me acompanhando pelo Facebook, acompanhando pelo Instagram, ou acompanhando pelo Zoom, né? E que não conhecem o CEDASP. Eu sou coordenador da escola, tá bom? Eu queria falar um pouquinho com vocês rapidinho. Os alunos que já são do CEDASP, já cursam aqui, eu espero que vocês aguardem um pouquinho, tudo bem? Que a gente vai fazer. Tá? Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o CEDASP, tudo bem? Então, deixa eu só abrir meu slide aqui. É um slide curto, tá? Rapidinho. Deixa eu só abrir aqui para vocês. Vou pedir aí, secretários do CEDASP, para que fiquem atentas aí, o Vitor, né, os professores, tá bom? Então, só um pouquinho aí, principalmente para aqueles que não conhecem o CEDASP, tá? O CEDASP é uma escola de informática, tá bom? Que atua aí. Vocês viram, né, a pergunta que o Vitor fez para o Gilvan sobre informática. Informática, o inglês é muito importante também para quem quer ser jovem aprendiz, para quem quer crescer na vida, né? O CEDASP vem trazendo essa profissionalização de jovens, né? Então, desde 1984, a gente tem mais de 45 unidades aí espalhadas por todo o Brasil, trazendo qualificação para os jovens, tá? Então, temos vários exemplos aqui de alunos hoje que são bem-sucedidos. Eu, por exemplo, fui aluno do CEDASP, né? Como alguns já conhecem aí, hoje sou coordenador da escola. Tem vários exemplos de alunos que cursaram no CEDASP e são bem-sucedidos hoje na sua carreira na vida. O CEDASP começou como um preparatório para concursos públicos e hoje atua em qualificação profissional, né, preparando os jovens com vários cursos. Tá? Aqui tem um pouco sobre a nossa metodologia de ensino, né? Basicamente, a gente não só dá a teoria, mas a gente dá a prática. Quem tem aula com a gente sabe que nós simulamos situações práticas do dia a dia, onde vocês realmente podem aprender e aplicar esse projeto na sua vida realmente, tá? Nós temos esses cursos, para quem sabe já conhece o CEDASP, sabe que nós temos esses módulos, tá? E eu queria fazer uma proposta aqui, né, no final dessa live com vocês, principalmente para os alunos que não são, principalmente os colegas, né, que estão assistindo essa live, que não são alunos do CEDASP, tá? Nós estamos propondo aqui uma aula experimental, e nós propomos aqui algumas áreas, tá? Então, nós estamos propondo aqui uma aula experimental gratuita, tá? Sem custo adicional nenhum, tá bom? Então, nós temos aqui áreas como administração, design gráfico, desenvolvimento web, que é aquela parte de construção de sites, né? Manutenção de computadores, marketing digital, projeto e empreendedorismo. Então, nós vamos disponibilizar aulas de forma gratuita, tudo bem? Uma aula experimental, só para aqueles que não conhecem o CEDASP, para saber um pouquinho de como é que funciona a escola, né? E para saber um pouquinho, né? Então, se você tem interesse na área de administração, trabalhar com planilhas, trabalhar com vários tipos de planilhas, essa aula experimental vai ser legal. Se você gosta da parte de design, né? A parte de design gráfico, criar alguns tipos de arte, também é interessante. Se você gosta mais da parte de desenvolvimento, né? De construir sites e tudo mais, é uma área legal também, que a gente vai dar uma aula experimental sobre isso. Se você tem interesse na parte de manutenção de computadores, tá? A gente também vai dar uma aula experimental sobre isso. Se você tem interesse na parte de marketing digital, né, e-commerce, como divulgar serviços usando a internet, Facebook ADS, Google AdWords, Google AdSense, enfim, tudo isso a gente vai ter uma aula experimental disso também. E projeto empreendedorismo, né, como iniciar e criar seu próprio negócio. Nós temos aulas justamente voltadas para esses conteúdos, tá legal? E vocês agora, né, eu abro aí um período para que, se alguém aqui que não é aluno, eu vou pedir ao Vitor para ficar atento no Facebook e no chat aqui também do Zoom. Se você que está assistindo, acompanha essa live, se você não é aluno do CEDASP e gostaria, né, de ter uma aula experimental
tá? De algum desses temas aqui, eu peço que você digite o nome completo e o seu telefone, que a gente vai entrar em contato com você, tudo bem? É totalmente gratuito, tá? Não tem nenhum custo, beleza? É uma aula experimental para você conhecer um pouquinho da escola, tá bom? Então, mesmo que você seja aluno do CEDASP, você conhece alguém, tem o telefone, coloca aí para a gente contato, tudo bem? Para a gente entrar em contato com esse colega seu, com esse amigo, para que ele possa participar dessa aula experimental. Então, você que é aluno, conhece alguém que tem interesse em alguma área aqui, coloca o nome completo, né, ou pelo menos o nome e sobrenome dessa pessoa e o telefone aí, que a gente vai entrar em contato, tudo bem? Para oferecer essa aula experimental, tá? E também, caso você que está assistindo seja aluno, não seja aluno e tenha interesse em alguma dessas áreas aqui, a gente está disponível para criar essas aulas, né, de cada área gratuitamente, tá? Então, Vitor, fica atento aí no chat para ver se alguém, esse pessoal aí responde. Pode digitar aqui no chat, tá, pessoal? Não fica com vergonha. Nosso objetivo aqui é realmente trazer qualificação, é ajudar e fazer com que as pessoas conheçam um pouco mais de mercado de trabalho, tá bom? Então, pode digitar no chat, tá? Ou no Facebook lá, para quem está acompanhando pelo Facebook. Caso você tenha interesse, deixe o seu nome, tá? E o seu telefone, que a gente vai estar entrando em contato com você, tá bom? Áreas como administração, design e por aí vai, tá? Enquanto isso, enquanto vocês vão digitando aí, né, o nome dos colegas, tá? Pode digitar mesmo, tá bom, pessoal? Eu quero ajudar meu colega tal, ele não está fazendo nada nessa quarentena, pô, ele precisa estudar. Conhece algum colega seu que é mala, não está estudando? Vai lá, cara, manda para ele, manda aqui no chat pra gente, tá? Que a gente vai entrar em contato com ele, tudo bem? Então, tô vendo aqui no chat já o pessoal falando, o Pablo Henrique falando, pois é. Beleza? Então fala aí, pessoal, digita aí pra gente, tudo bem? Isso é muito importante pra gente. Enquanto isso, tá? A gente vai fazer um sorteio para vocês que participaram dessa live, tá bom? E eu vou falar, antes disso, vou falar as regras, né? A gente vai sortear uma caixinha de som para aqueles que participaram dessa live, tá bom? Vitor, tá com ela aí, Vitor? Vou mostrar aí pra gente? Tô com ela aqui sim, calma aí. Beleza, mostra aí pra gente, enquanto o Vitor vai mostrando, a gente vai fazer um sorteio, tá? Olha lá. Beleza, com a caixinha de som, ok. E aí, pessoal, como é que vai funcionar o nosso sorteio agora? Quais são as regras do sorteio? Só vai ganhar quem está participando agora dessa live. E como é que vai funcionar? Na planilha de cadastro que a gente mandou para vocês, lá no grupo, nos grupos do WhatsApp, né? Aquele formulário, eu criei uma planilha com todos vocês que preencheram e coloquei um número. Cada aluno tem um número, tá? Ih, Douglas, eu não consegui abrir não, essa parada. Tá, eu já sei qual vai ser o seu número, tá bom? O seu número é o último, Eu também tá? não fiz, Então, se não. alguém escolher o seu número vai ser um número, tá? Eu Tá. vou designar aqui um número para você, tá bom? Tá. Beleza. E aí, pessoal, o que acontece? Ô, A Douglas, gente... Oi, pode falar. sem querer, eu não preenchi também, cara. Foi sem querer mesmo, porque eu tava convidando as pessoas. Tá. Aí acabou que eu só tava convidando, aí esqueci do formulário. Vou definir aqui um número para você e para o Vinícius, tá? Era bom que tivesse preenchido, né? Deixa eu botar aqui o número do Vinícius e da Maria. Eu acabei até comunicando a você no Não, grupo, o Vinícius até no comunicou privado. mesmo. Vacila, hein, Maria? Nem para preencher o formulário. Mas enquanto isso, pessoal, eu vou pedir para vocês digitarem no chat, tá bom? Algum amigo que vocês conhecem, coloca o nome dele e sobrenome. Coloca lá se ele em alguma área, coloca o nome dele, sobrenome, telefone e a área que ele tem interesse, tá bom? Para que ele possa participar, né? Ajuda o colega, tá? Sabe aquele colega mala seu que está em casa, à toa na quarentena, vai lá, ajuda ele, tá bom? Isso é muito importante, né? Ajudar as pessoas nesse momento de pandemia, tá? Então coloca aí no chat, tá bom? Que a gente vai estar anotando, tá? Obrigado, Esther, aí, já colocou. Vou pedir ao Vitor para ir anotando, as nossas secretárias, né? Alexia, a Esther aí digitou no chat o número. Pode digitando, tá, pessoal? Vai digitando aí, tá bom? A nossa Esther, obrigado aí, nossa colega Esther, por ter já indicado, nosso primeiro colega, tá bom? Vão digitando aí, tá, pessoal? Douglas, fala com o sorteio. Beleza? Vamos lá, é esse mesmo, eu sou repetitivo. Mas vamos lá, vamos sortear agora. Então, vamos lá, olha só. Os números são de 1 a 150. Beleza? Porra. Nós tivemos aproximadamente 150 preenchimentos. Tá? Bom, e aí eu vou escolher agora um aluno, tá?
um aluno ou uma aluna para que possa escolher um número de 1 a 150. Tudo bem? Para falar aqui com a gente. Beleza? Douglas, quem deve Oi. ganhar essa daí, hein? Quem deve ganhar? Não sei, cara. Vamos lá. Eu vou escolher alguém aqui para falar um número aqui pra gente. Tomara Vamos lá, que seja vamos ver aqui. flamenguista, cara. Vamos pegar aqui. Esperamos. Um colega nosso aqui. Ah, tem o Fábio participando. Boa tarde, boa noite, Fábio. Seja bem-vindo. Ok, estou procurando aqui os colegas. Vamos ver aqui alguém. Vamos pegar aqui alguém. Vou pegar aqui alguém. Eu gostei desse nome aqui, hein? Marcos Petrovski. Marcos Petrovski. Gostei do sobrenome, hein? Marcos Petrovski, seu microfone está ativado aí. Fala pra gente o número de 1 a 150. Qualquer número que esteja entre 1 e 150. Um número Fala, só. Marcos. Representa a turma de design aí, meu querido. Vambora. Vamos Pelo lá, amor boa de noite. Deus, você acerta esse número. Vambora, Marcão. Representa. 132. Que isso? 132, hein? Vamos lá. 132. Ai, meu Deus. Pessoal, lembrando que isso aqui não foi nada combinado, tá? Isso daqui a gente está fazendo agora, tá bom? Eu nem Marcos Petrovski, nem meu aluno, tá? Meu. Então, só para... Não é marmelada não, hein? Agora eu vou olhar aqui na planilha quem é o aluno que ganhou e se ele está na live. Porque se não estiver na live, a gente sorteia outro, tá bom? Ih, família, Tem que estar na agora. live. Essa é a regra, Tá tá? na live, tem que estar na live, família. Deixa eu ver aqui. Eu acho que podia ser eu, né? 132, vamos ver se está na live aqui, calma aí. Já Deixa eu tá ver se- aqui. Espero que... Cadê Gustavo? Gustavo? 132, Israel Souza Chagas. Está presente Não na está live? na live, não está não. Meu Deus, Próximo, Israel, não é próximo. possível. Vou botar no Israel grupo do tá aí? design lá. Mano, eu tava falando com o microfone desligado, velho. Nossa. Israel tá Não, aqui? ele não tá na live. Não tá Não na live, está. então, ó. Tchau, Israel. Oi, Enquanto Israel, isso, caraca. enquanto isso, vai digitando. Ó, Caralho, enquanto isso, vai digitando no chat aí, vai indicando colega aí, um amigo seu, tá? Só a Esther indicou até agora. Chutou alto. Oi, Israel ia representar a Vamos turma lá. de sites aí, Vou ó. escolher outro aqui agora. Vou pedir aí a... Vamos ver. Gustavo, peraí. Fábio Valério. Vou pedir a Fábio Valério. Fale um número aí de 1 a 150 que não seja o 132, que já foi falado. Fábio Valério. Aí não. Tá sim, ó. Tá presente aqui. Então tá com o microfone Oi, desligado. Fábio. Valério. Ativa o microfone aí, Fábio. Ih, Fábio tá vivo, gente? Vou chamar outro, então. Chama outro. Chama outro. Chama outro. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Vitória Cerqueira. Douglas. Aê, Vitória, vambora. Representa o Orcinho aí. Oi. Esse é meu amigo Fábio, eu convidei ele. Ele é muito tímido, não ligou o microfone e não quer falar, entendeu? Ah, tá bom, beleza. Obrigado aí, Fábio, pela sua participação, tá bom, Fábio? Vamos lá, então. Vitória Cerqueira, tá aí, Vitória? Bora, Vitória. Fala aí, Vitória. Aí, mais uma indicação. Obrigado aí, Jéssica Martins. Vai anotando aí, Alexa. De nada. Vitória, fala aí. O número de 1 a 150 que não seja o 132. 51. 51. Vamos lá ver na Que planilha. isso. Deixa eu ver na isso, hein? planilha. Deixa Quem eu vai ver. levar, hein? É a Deixa eu ver na Jurupinho. planilha aqui. 51, né? Vamos lá. 51 é o Igor Moreira Salvador, tá aí? Não. Não tá. Próximo, próximo, não tá. Poxa, não tá. Então vamos falar com ele, Ah, tadinho, tá, né? essa Ó, caixinha aí tá pedindo pra Tchau, ser Igor. minha Nem já. tô triste que ele não tá. Tchau, Igor. Coração Eu nem chorou. vou dormir de noite de tanta tristeza que ele não tá aqui, gente. Ô, Douglas, eu acho que já pode Ah. deixar aqui, já tá comigo Ah, mesmo. pode? Não, Vitor, Pode não deixar aqui, Mais um começa. só. Alex, Ó, Eu acho que enquanto essa isso, caixinha tá vai com meu digitando nome aí, ó. aí Indica embaixo. colega, gente. Vai lá. Ô, Douglas, Vamos lá, próximo. Vou escolher mais um aqui. deixa eu Vitor, dar uma escolhe um ajuda. aí. Deixa eu dar uma Escolhe ajuda um aí. aqui. Ô, Vai. Gustavo, Oi. olha só. Eu vou deixar você sortear se você falar o número igual o Tigas fala. 300. Vai lá. Vai lá, Gustavo. Gustavo. Fala você um Qual é o número aí, número? Gustavo. 35. 35? 35. Vamos Sou lá. eu, Vamos hein? lá. Vamos ver aqui na ruim. planilha agora. Vamos ver É, aqui na Breno, não planilha. vai dar pra você não. Essa pessoa Sou tá eu, aqui 35 sou eu, pô. Contei lá. 300. Vai, Olha, 300. Atenção. Atenção.
Calma aí. Ó, esse daqui, o 35, Vambora, não é Douglas. aluno do SEDASP. Qual é o seu nome completo? Pedro Augusto Gomes, tá aí? Não. Tá. Não. Tá não. Ah, que triste. Que triste. Tchau, Pedro Augusto. Poxa, Enquanto que isso, pena, vai né? editando o colega aí no chat, tá bom? Cara, Ó, vou mãe, pedir falando aqui, dessa ó. caixinha tá com meu Breno, nome. escolhe alguém aí, Breno. Ô, Escolhe mãe, alguém aí pra nem falar deu, o número. Ó, 35 já era. Nem deu, mano. vambora, Diga, Zé. gostei. Ó, Agatha. Agatha Verdun? Agatha Verdun. Ela, Agatha. ó, é minha aluna de Olha aí, design Agatha. gráfico. Perdão. De 1 a 150. Número de 1 a 150 que não seja 51, 35 nem 132. 46. 46, obrigado. Deu um eco aí, mas tá bom. Vamos lá ver aqui agora. Rapaz, deu um eco aí, agora vai, hein? É porque é a pessoa, entendeu? Você Qual o número que ela falou, Vitor, mesmo? 56. 46. 46. Olha aí, ó, Tá querendo querendo marmelada roubar, ó. aí, família. Ah, Ó, vamos lá, hein? Vamos lá, hein? 46, Matheus Alexandre da Silva. Tá aí E não aí? também. Tá não. Vocês perderam, hein? Foi indicado pela Kathleen Maragoni. Oi, vocês perderam, hein? Tá não, tá bom. Caramba, gente, que triste. 46 já foi. Se você abrir aí a caixinha, tu vai ver lá pro lá, ó. Ô, Tchau. Douglas, Ó, oi. dá pra pegar só o pessoal que tá aqui, não? Oi. Hein? Não dá pra Entendi. pegar a galera que tá aqui, não? Os 40 e Tá, poucos que estão vamos aqui. fazer mais um. Vamos fazer mais um. Se não for, a gente pega o pessoal que tá Eu. aqui. Tá? Vocês perderam, hein? pequeno. Ei, É, padrinho, tipo, vai do ter 1 ao A planilha 10. tá com todo mundo, né? Não tem como ficar. Faz de 1 ao 10, eu fui uma das primeiras. Vamos lá. Não, você falou que eu era o último. Eu acho que assim, poderia falar 150, assim. 149. Não. O seu não é 150, tá? O seu não é 150. É outro número. Errou! Ó, Errou. Deu Vamos bola lá, em pessoal. Vamos escolher mais um. Se não for, a gente sorteia os que estão aqui, tá? Pô, vai ganhando. Vamos lá, Acabei de então. novo. Deixa eu escolher mais um aqui, ó. Vou escolher aqui. Vamos pegar aqui, calma aí. Daisy. Daisy. Não. Daisy, Calma escolhe um aí, número deixa pra ela gente. vir aqui. Calma, vem cá. Já falei que eu Escolhe o não vou. número. Vem cá. Daisy, mãe, número vem de 1 a cá. 150. Calma aí. A caixinha, Vem cá, a mãe. caixinha Escolhe olhou o pra ela e falou número. assim, Não, já falei que eu número não grande vou. não, Peraí, mas escolhe o número pequeno. Esther. Vai. Aberto, ó, Esther manipulando aí, Esther. Qual é, Ei, Esther? Vai, mãe. 145. Calma aí, ó. Deixa ela falar. Quem falou? Foi A a... Daisy, a mãe da Obrigado, Esther. Daisy. Obrigado, Sei Daisy. não, hein? Obrigado. Quanto falou? 145. 145? 145. Ih, Douglas, agora vai sair. É pra isso. Não, tem que ser 150, né, mano? A É cara metade do de 300. professor Breno me representa nesse momento. Olha Aí. Tem que ser 150, né? Que é metade de Tá falando 300. de mim aí, meu Deus do céu. Tô quieto aqui na minha. Perderam, hein? Cadê? Vitor, Já Vitor. falei que Oi. não vou. me diz que o povo não tá assim igualzinho a Breno. Olha só. Vamos lá. Tá. Nome completo. Julie, tá aí? Julie? Não tá. Rapaz, aluna Não de tá, poxa, que pena, né? Breno. Aluna de Breno. Pô, Bruno, Então tá vamos lá, com pessoal. raiva. Olha só. Então vamos lá. Eu vou pegar todo mundo que tá na live aqui agora. Vou pedir para vocês esperarem um pouquinho. Vou dar um número para cada um, tá? Porque aí vai ficar mais fácil agora, tá bom? Porque algumas pessoas não estão presentes na live que preencheram o formulário, tá bom? Então, enquanto isso, eu peço a vocês que façam o seguinte: indiquem um amigo seu. Enquanto eu vou anotando aqui, ó. Procura no WhatsApp aí, gente. Vocês estão cheios de amigos no WhatsApp, gente. Indica um colega aí para participar da nossa aula inaugural, tá bom? Só um minutinho Perderam, hein? que eu vou anotar aqui. Enquanto isso, vamos aos comerciais. Já falei que eu não vou. Ô, Vitor, Só um minutinho. começa a contar piada, vai. Conta as piadas aí pra entreter a gente. Pio. Rapaz, tá difícil, hein? Se der um número pra todo mundo, não vai poder fazer um sorteio na live, né? Então, vamos fazer o Botei. seguinte. Vou contar uma piada aqui pra vocês agora. Lá vem. Só não pode ser do Qual pão. é?
Vamos lá. Eu já Vamos ver escutei, se mano. vocês conseguem prestar atenção. Essa daqui, Breno e Douglas devem lembrar. Ah, não! Ah, não! Não, 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 não. Não, Essa não. daqui é muito Não. boa. Não, não. Ó, se eu errar, eu sempre erro as piadas, sabe? Eu sempre erro. Ele vai falar, mano. Não vou Como falar, não? não vou falar, não vou falar. Não. Que a gente Não, tá pode lembrando falar. do negócio, velho. Não, Qual pode é a falar, piada? Como é a piada do pinto? Pio. Como é a piada de 2 pintos? Biu. E agora qual é a piada do pinto? Ô, Caipira. Big. Ele tá fazendo piada aqui, mano. Daí eu já ouvi, professor. Não entendi. Eu entendi a referência. É Não, Big. Breno é bom É com Big. isso, Tô sabe? querendo Boa noite, botar boa no noite. Big. Boa noite, abençoado. Tudo bem? E boa noite. Boa noite. Boa Ô, noite. aqui é Sorteio, tá bom? aqui é o pai da Enquanto Esté, é o isso, pai da enquanto nós Esté. estamos no comercial aqui, seja muito bem-vindo, senhor. Qual o nome do senhor? Vamos logo se sorteio que eu quero comer a pizza aqui com a minha filha aqui, minha esposa. Tô demorando, pessoal. Tá chegando. Tá chegando já, tá chegando. Tá acabando o sorteio. Pô. A gente já vai, Vamos lá, olha só. Tá pronto aqui. Aí, ó. Tá pronto aqui. Enigma. Faz um enigma aí. Um enigma. Ó. A gente já vai. Enigma. Vamos Aí. lá. Aí, quer que eu fale um enigma? Pode falar. Caraca, mano, meu irmão indicou 50 pessoas. Não, foi 10. Quero um pedaço da pizza agora. Que a gente já vai, né? Ô, Douglas. Oi. Cadê a caneca? Ah, não, hoje não, cara. Hoje não. Faltou Tem que Vamos trazer lá, a pessoal, olha caneca, só. cara. Vamos lá. Eu falei que eu não vou. Vamos lá, olha só. Temos 42 presentes aqui. Eu quero que a senhora Angélica fale aí o número de 1 a 42. 1 a 42, professor? Pera aí. Meu Isso. númerozinho da sorte, pera aí. Chama Fala. Big Big. Daniela. Fala 7. A pessoa também vai ganhar, hein, gente? Ô, professor, não vou falar. Fala logo, Maria. Não. Rapidinho. Meu Deus. 14. 14? É. 2, 3, 14? 4, 5, Eu fiquei 6, quanto pra 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Quem ganhou foi Bruno Nogueira Rodrigues. Opa, associado ao não. número 14. Tá aí? Tem não. Ah, tá aqui sim, Bruno. tá aqui. Tá sim. Não tá, não. Tá sim. Ué, Bruno. Rita Lima, Tá aí, gente. Bruno. Bruno, Ele tá sim, é meu amigo. Ele Abre tá aí, o áudio. ele só não quer ligar o microfone. Mas Ô, Bruno, fala pra gente, Bruno. Dá só um oi pra gente, Bruno. Fala assim, oi. Alô? Tem alguém Manda escutando aí, bro? Manda aquele assim, ó. Salve. você ganhou 1 milhão Bruno, de reais. deixa ele falar, gente. Deixa o Bruno falar. Fala, Bruno. eu te indiquei, você tem que me devolver, tá bom, Bruno? Só um aviso. Bruno, fala pra gente. Tá ouvindo? Ele tá no chat. Ah, deixa eu olhar aqui no chat aqui, calma aí. Deixa eu ver se tá ouvindo. Beleza. Cadê? Big Big, mano. Como não? Bruno Nogueira Rodrigues. Ele não sabe como Bruno. falar. Não sei Meu como Deus. falar. Sem problema, Bruno. Olha só, você ganhou a caixinha de som e mostra pra ele, ô Vitor. Super Tumblr com a caixinha na mão. Ô, Bruno, o Breno vai colocar aí pra você o telefone da escola, que a gente vai te passar um endereço pra você ir lá na unidade pegar, tá bom? Aí você vai pegar quando você quiser, tá? Ganhou aí, ó. 2 caixinhas de som, tá bom? Só você passar lá e pegar, tá? Ô Breno, coloca o seu número aí pra você passar o endereço pra ele depois, no WhatsApp. Manda o zap. Pra você ir lá na unidade e pegar a sua caixinha de som, tá bom? A cara quero- de Breno é a cara da decepção, Já falei que eu não gente. vou. Bruno, olha. Bruno, tá? Bruno, parabéns, tá bom? Muito obrigado por ter participado dessa live. Depois deixa aqui nos comentários pra gente qual é a sua área de interesse. O que é que você... Qual área você gosta? Deixa eu colocar ela no slide, administração, manutenção, enfim. Essas áreas você deixa lá no comentário pra gente saber qual é o seu interesse, tá bom? Ei, mano, Beleza, Bruno? Obrigado aí. Foi muito prazer tê-lo você aqui nessa live, tá bom? Convidado, tá? Deixa o seu número aí com a gente, tá bom? E o Breno já deixou o número ali, ó, no chat, não sei se você já viu. Beleza?
para a gente entrar em contato com você, tá bom? Então, pessoal, obrigado a todos que indicaram ainda. Ainda tem tempo para indicar mais colegas, tá bom? Muito obrigado pela participação de todos vocês, tá? Vocês são muito importantes para a gente. Alguém tem mais alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não. Não. Professor, Tranquilo? Acabou a live? em relação à chamada, você já fez? Oi? Em relação à chamada, você já fez? Como assim chamada? Não tem chamada não? Para chamar? Pode sair. Não, isso aqui não é aula de turma, não. Isso aqui é palestra. Já falei que eu não vou. Esse Vinícius é o Vinícius ex-aluno, né? Pessoal, grande abraço. Eu. Sabia, tava reconhecendo. Grande abraço para todos vocês, tá bom? Foi um prazer enorme ter todos vocês aqui. O sorteio acabou. Oi. Cadê você na nossa aula? Oi? Você não aparece mais caneca. Vou aparecer lá, vou não fala aparecer. mais É porque eu sou Sumido. Tô saindo, com tchau. outras 3 turmas, tá? Mas eu vou aparecer na live de vocês sim, tá bom? Pode sair já da live aqui? Pode sair, Aí, Vinícius. Douglas, Valeu. Douglas. A gente vai, né? Luiz perguntou se acabou. Acabou. Ô, Bruno, Douglas, parabéns aí, tá, Bruno? Oi. eu quero saber dos meus pontos, Douglas. Pontos. E quantos? Os pontos das pessoas que eu trouxe é. Ei, clickbait, filha. Ponto das É pessoas. lógico. Formou. Tem ponto. Vitor, pode fechar, tá, Vitor? A live no Facebook, tá bom? Beleza. Que Tirando. pontos, Esther?